Agora, vamos também saber dos resultados das últimas 24 horas da atuação das Forças de Defesa, Segurança e Ordem Pública, à volta, sobretudo, das medidas de exceção e temporárias constantes do Decreto Presidencial número 120/20 de 24 de abril, que declara o estado de emergência para o período estacional de 15 dias, com o subcomissário Valdemar José, do Ministério do Interior. Boa noite. Boa noite, Sr. Secretário de Estado, boa noite, caros jornalistas, caros telespectadores e ouvintes. Nós ontem anunciamos uma série de medidas que seriam implementadas hoje e foi possível verificar ao longo das várias cidades que compõem Angola. Infelizmente, alguns cidadãos não acataram as orientações que foram ontem observadas, pelo que nós, não só pelo fato de termos adotado medidas mais rígidas, mais enérgicas, algumas delas que concorreram com o confinamento de determinadas vias principais, causou algum constrangimento aos cidadãos que tinham que efetivamente estar nos seus locais de trabalho, mas isso tudo porque, infelizmente, aqueles que não deveriam circular misturaram-se com os que deviam circular. O confinamento que foi adotado tinha como propósito verificar se cada cidadão, se cada viatura devia efetivamente ou tinha a autorização ou legitimidade para estar na rua. O que é certo é que quanto mais cidadãos estiverem na rua, esse processo mais moroso se tornará. Pelo que o apelo que fazemos, e amanhã não haja dúvidas que nós vamos redobrar as medidas que foram aplicadas hoje. Nós já reiteradas vezes dissemos cá que o comportamento adotado pelo cidadão vai fazer com que as nossas medidas, nossos procedimentos sejam reajustados. E nós ainda não gostamos do resultado que foi verificado hoje, porque muita gente ainda está a circular, infelizmente, e uma boa parte desses cidadãos não tinham qualquer legitimidade para estar na rua. E eu posso dar aqui exemplos do que ocorreu hoje, de cidadãos que às 7 horas alegavam, uma vez verificadas suas credenciais, e que não atestava que deveriam estar a trabalhar hoje ou aquela hora, alegavam que iam a um supermercado. Mas se o supermercado abre das 8 às 16, o que é que ele às 7 horas está na rua a fazer? Quer dizer, está a congestionar cada vez mais as vias que já estão confinadas e a causar constrangimento àqueles que deveriam efetivamente estar a circular. Por isso, essas medidas amanhã serão redobradas, cada vez mais vamos impedir com que haja circulação indevida e somente aqueles que estiverem autorizados é que vamos permitir que circulem. Ainda que, e lamento dizer isso, é muito triste que esteja a ocorrer a resistência por parte de alguns cidadãos e esses estão a ser detidos. Ainda que tenhamos que ter as nossas celas preenchidas de cidadãos que infelizmente incorrem em atos de desobediência civil, alguns deles até já atentam contra a integridade física das forças de defesa e segurança, porque é uma autoridade que está no terreno. Quem lhe concedeu essa autoridade foi o Estado, e ele deve estar aí não para exceder nos limites da sua atuação, mas está aí com firmeza, com atitude para fazer valer as medidas que foram implementadas na base do decreto presidencial. É nosso objetivo primário preservar vidas. Como disse o nosso secretário de Estado, e muito bem, é que se tivermos casos comunitários, o que vai ocorrer é que vamos morrer. E nós temos que adotar as medidas agora. A única forma de prevenir para esta doença, ontem foi dito, repetimos, vamos tirar os exemplos das outras sociedades que colapsaram, que tiveram também o mesmo comportamento que o povo angolano agora está a ter. Ignorou a doença, no momento certo não ficou em casa, não houve o confinamento, não houve distanciamento social e hoje temos milhares de mortes na Europa por dia. Nós podemos evitar isso, só conseguimos fazê-lo se a partir de agora, e digo agora, porque não temos que esperar que seja o nosso familiar a morrer, que
que seja um de nós a morrer, porque só assim é que haverá consciencialização, porque quando há dor de perda de um familiar, é que nós realmente caímos na real e passamos a adotar as medidas como os europeus agora estão a fazer. Vamos evitá-lo. E isso também para dizer que a desobediência a várias orientações são agora baixadas pelas forças de defesa e segurança, o cidadão poderá incorrer então num ato que é considerado como criminal, que é um crime de desobediência, alguns em concurso com de resistência, causando mais prejuízo ao cidadão, que ele já sai com o propósito de ganhar o seu pão do dia, vai ser detido, vai ser conduzido a tribunal, vai ser julgado sumariamente e como as penas são correcionais, são convertidas em multa. É um prejuízo que ele tem para além do cadastro que vai ter no registro criminal. Daí que apelamos mais uma vez que haja obediência das regras que foram agora definidas. Por outro lado, hoje verificamos que alguns taxistas insistem em fazer rotas curtas e, por outro lado, estão a especular os preços. Muitos deles viram as suas viaturas apreendidas e essa ação amanhã será mais incisiva. Ou melhor, nós temos os agentes da autoridade capacitados para o efeito, alguns até a paisana, e estamos já aqui a fazer o alerta, porque uma das ações que mais primamos é a comunicação, para que tenha esse efeito proativo e para que ninguém seja surpreendido. Amanhã poderão deparar-se com alguns agentes da autoridade dentro dos táxis para verificar se estão a cumprir efetivamente com as rotas estabelecidas, bem como os preços estabelecidos. Especulação é crime e aquele que incorrer nessa prática será julgado, bem como a sua viatura será apreendida. Claro, vai ter prejuízo, vai ter que regularizar a questão da viatura para reavê-la, bem como o cadastro criminal que terá. Uma outra questão que também foi verificada no dia de hoje é que os cidadãos insistem, querem sair e entrar de Luanda. Até tentam ludibriar as nossas forças. Exemplos concretos, e para ver que nós estamos atentos, hoje alguns cidadãos foram detidos na fronteira que estabelecemos para entrar para Luanda, por exemplo, no Longa, em que desciam das viaturas e iam em direção ao mar, apanhavam canoas para chegar à margem de Luanda. E nós estamos atentos. Não, senhor cidadão, o que nós pretendemos não é ser repressivo, nem muito adotar medidas coercivas. Aliás, repetimos, essas medidas só estão a ser aplicadas porque o cidadão não está a dar alternativa. E se for necessário, elas serão cada vez mais ríspidas, rígidas e enérgicas. Daí que o apelo continua a ser para que haja respeito das medidas observadas no decreto presidencial. Outro problema que também registramos hoje e que faz com que haja um aglomerado de pessoas em determinadas zonas é onde existem armazéns grossistas. Os armazéns grossistas têm como propósito vender aos retalhistas, mas não é o que se está a verificar. Eles estão a vender a toda a população, aos zungueiros, zungueiras, é a terminologia que se usa, e esses criam aglomerados nesses espaços. Resultados, as próprias zungueiras também depois decidem fazer a comercialização dos produtos nas imediações desses armazéns. Por isso, apelamos aos grossistas que a partir da manhã adotem uma medida diferente para que não vejam os seus estabelecimentos encerrados e que não seja aplicada qualquer outra medida sancionatória que não seja, para além do encerramento, a própria detenção dos infratores. Uma outra questão está relacionada com os mercados. Hoje foi um dia de encerramento dos mercados, mas ainda assim vimos vários vendedores ambulantes que dificultam também a circulação normal do trânsito automóvel,
colocam inclusive as vidas deles em risco, porque colocam-se no meio das estradas, e essa ação, a venda ambulante, nos dias em que os mercados formais e informais estão encerrados, a venda ambulante também é proibida. Por isso, caro vendedor, respeite, sob pena de, nos próximos dias, ter que ser aplicada alguma ação que possa levar à sua detenção ou mesmo à apreensão dos artigos que comercializa. Mais do que isso, é que nos mercados, e amanhã é um dia em que vamos verificar a reabertura dos mercados, se não se observar o distanciamento necessário, a higienização que é obrigatória num momento como este, porque algumas condições, é bem verdade que alguns mercados criaram essas condições, mas ainda não são suficientes e ainda não permitem a prevenção da transmissão dessa doença. Se esses mercados continuarem com condições de salubridade pública mínimas e que não obedeçam o mínimo para prevenir que haja propagação dessa doença, nós não teremos alternativa senão continuar ou manter encerrado esses mercados. Foi estabelecida uma rede de conexão de contactos. Infelizmente, há cidadãos hoje, e aqui pedimos ao auxílio de toda a comunidade, dos jornalistas, do cidadão, de todas as franjas da sociedade, para que os indivíduos que tiveram contactos com os suspeitos de estarem hoje contaminados, ou mesmo aqueles que são os tais casos ativos, por favor, ajudem-nos a denunciá-los. E aqui é um apelo até mesmo para alguns condomínios em que foram testados os residentes desses condomínios. A nossa listagem, o nosso cadastro mostra efetivamente que há cidadãos que ainda estão ocultos, escondem-se, e há familiares a darem essa cobertura, pelo que estão até a condicionar com que a livre circulação do condomínio volte ao normal. E nós aqui apelamos para que esses indivíduos, devidamente identificados, apresentem-se às autoridades sanitárias para que façam voluntariamente os testes, porque o próprio normativo permite, e nós nas próximas 48 horas nós vamos apresentar os resultados. Se esses cidadãos continuarem a manifestar resistência, fazerem um teste voluntário e aqueles vizinhos tomarem conhecimento disso que tenham conhecimento da sua localização, nós vamos recolhê-los coercivamente, porque aqui há um bem maior que é a vida da coletividade. Não podemos dar-nos o luxo de um grupo muito limitado em determinados condomínios que adotem essas ações colocando em risco a vida de uma coletividade. Isso não vai ser permitido e garantimos-vos que nas próximas horas ou nos próximos 2 dias nós vamos recolher esses indivíduos, caso eles não se apresentem voluntariamente às autoridades sanitárias. E vai então um alerta para todos aqueles que cumprem a quarentena domiciliar. Parece que não estamos a controlar, mas eles estão a ser devidamente controlados. Quem violar a quarentena domiciliar, e está previsto na norma, coercivamente vai para a quarentena institucional. Porque nós estamos a chegar a um ponto em que, por não haver respeito às medidas previstas no decreto presidencial e por não haver a colaboração do cidadão, não nos está a restar mais alternativa se não começarmos a ser efetivamente mais enérgicos nas nossas medidas. É o que está a acontecer em todo o mundo e Angola não é um caso à parte. Uma outra questão que nós também verificamos é que, infelizmente, as pessoas estão a tirar proveito das credenciais para atividades que não têm a mínima relação com a atividade que exercem. Inclusive, a localização onde esses indivíduos são encontrados é um desvio por completo do local de serviço onde deveriam estar. Então, mais uma vez, o apelo que lançamos às entidades patronais: emitam credenciais credíveis, claras e com
o horário concreto que demonstre efetivamente qual é o período que esse cidadão deverá circular. Para terminar, e em função de tudo o que foi dito, nas últimas 24 horas obtivemos os seguintes resultados. Consideramos 24 horas, à meia-noite de ontem, à meia-noite de hoje. Procedeu-se a detenção de 107 cidadãos por desobediência, destes 53 por violação das nossas fronteiras, 54 por desacato à autoridade. Apreendeu-se 74 viaturas por excesso de lotação, os taxistas que não respeitam os 50% da capacidade de lotação. Fomos obrigados a recolher 143 indivíduos que circulavam de forma injustificada na via pública e apreendemos 1.190 litros de gasolina na província do Zaire, que tentavam transportá-la para a vizinha República do Congo Democrático, bem como 15 mil litros de gasolina na província de Cabinda. Para terminar, são essas medidas, essas e outras medidas que nós estamos a adotar, que felizmente ainda permite que nós estejamos no número que hoje foi dito pelo nosso secretário de Estado. Reparem bem que os outros países, no mesmo período em que foi detectado o primeiro caso positivo em Angola, nas semanas que já verificamos a permanência desses casos positivos, a sua multiplicação foi... Há países que foi 100 vezes superior a nós e nós ainda estamos num número inferior a 30. Isso tudo porque as medidas hoje podem ser rígidas, hoje podem falar mal de nós, mas é devido a essas medidas que esses números ainda se mantêm em 27 e é devido a essas medidas que nós amanhã vamos salvar vida. Estamos a crer que amanhã o povo angolano vai agradecer as medidas ríspidas que hoje estão a ser aplicadas. É tudo quanto tinha a dizer hoje. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado, Subcomissário Valdemar José, do Ministério do Interior e a atuação das Forças de Defesa e Segurança. Centro de Imprensa Aníbal de Melo, 4 décadas ao serviço da comunicação social.